Olá! Sejam bem-vindos a mais uma correção, comentários, palpites, pitacos de como a geografia aparece nos vestibulares, né? E hoje eu vou falar especificamente, né, do vestibular da segunda fase da Unicamp de 2025. E dessa vez eu vou fazer o seguinte: eu vou começar pelas 4 questões específicas de geografia. Depois eu vou para aquelas 2 questões, né, que são interdisciplinares, e depois eu vou falar, né, de outros momentos aí que a geografia apareceu na prova, tá bom? Então vamos lá. Então, para quem faz humanas, né, tem 4 questões específicas de geografia na prova da Unicamp. E eu acabei selecionando aqui essas 4 questões, e a primeira é essa sobre o Airbnb. Deixa eu ver se eu consigo deixar um pouquinho maior isso aqui. Aliás, né, é mais fácil eu ficar menor. Então, nesse primeiro exercício... Aí, agora ficou bom. Só me perdi aqui. Aqui. Então, nesse primeiro exercício... Acho que ficou grande demais. Aí. Então, tem uma charge, né? Cartoon, eu nunca sei o que é, né? Mas, enfim, dá para interpretar aqui tranquilo. Aluga-se por quinzena, disponível para fins de semana, vista para o mar, somente em julho, né? Essa coisa de gentrificação está escapando das nossas mãos, né? Então, e aí vem, né, a pergunta. Empresas... Opa. Caramba. Aqui. Empresas de plataforma digital que atuam com locação de curto prazo de imóveis estão remodelando os espaços urbanos. Pode-se considerar que essas grandes empresas desempenham agora um papel fundamental no controle de determinadas cidades, delineando-se a partir de uma espécie de urbanismo de plataforma. Letra A. Indique 4 fatores relacionados ao mercado de locação de imóveis de curta duração, fatores esses que impactam a vida nas cidades, especialmente nos grandes centros turísticos do mundo, né? Então, plataformas, né, de locação de imóvel de curta duração é o Airbnb, né? Talvez seja a principal delas, Booking, enfim, né? Tem várias dessas plataformas. Mas se a cidade, né, está alugando um monte de imóveis, né, a cidade vai receber ali um grande afluxo de turistas, né? Então, assim, um dos primeiros problemas que poderia ser citado, né, é congestionamento, né? Vai ter muito trânsito ali na cidade, né? Uma outra coisa que pode ser citada, né? O aumento aí do fluxo de turistas, né? Ele também vai significar um aumento no preço, né? De aluguéis e um aumento também, né? Em uma série de outros serviços, né? Do restaurante, do café. Então, aumento do preço de aluguéis e do custo de vida em geral, né?
Uma outra coisa que poderia ser citada aqui também, né? Sobrecarga sobre serviços públicos, né? Aqui pode ser desde a organização do trânsito, mas também, por exemplo, né, o serviço de água, coleta de esgoto, limpeza urbana, né? Tudo isso vai se sobrecarregar de maneira geral. Ó, aqui já deu quatro, né? Congestionamento, aumento de preços de aluguéis, aumento do custo de vida em geral, sobrecargas sobre serviços públicos, né? Mas assim, né, como eu coloquei aumento de preço e do custo de vida, se eu quisesse colocar aqui mais um, né, seria expulsão da população local para áreas periféricas ou menos valorizadas. Poderia falar também da especulação imobiliária aqui também, né? Na letra B, ó, se eu falei de congestionamento, as pessoas estão sendo expulsas para áreas menos valorizadas, né? Aumento do tempo de deslocamento, né? Porque às vezes o cara está morando longe, mas ele vai continuar trabalhando naquela área mais valorizada. Apresente ao menos duas características das empresas de plataforma digital que atuam com locação de imóveis em ambientes urbanos, né? Uma das características dessas empresas é que elas atuam globalmente através de redes de informática, né? E uma outra característica é que elas não são donas nem dos imóveis, né? Nem são elas os turistas, né? Elas ganham justamente na intermediação dos serviços, né? Então, atuam globalmente através de redes informáticas e prestam serviço de intermediação entre o dono do imóvel e o locatário. Segunda pergunta, né? Por que essas empresas impulsam processos de gentrificação deixando-os fora do controle, né? O aluguel por temporada dispara o preço. O aluguel por temporada torna mais caro, fica melhor. Torna mais caro o aluguel anual e a população local não consegue pagar. Além disso, essa forma incentiva investidores a adquirir imóveis do tipo estúdio, que são muito legais para turistas, mas ruins para quem tem família e deseja morar no local. Tá aí, ó. Né? Então, que essas empresas impulsionam o processo de gentrificação, deixando-os fora de controle. O aluguel por temporada torna mais caro o aluguel local e a população aluguel anual, né? E a população local não consegue pagar. Além disso, essa forma incentiva investidores a adquirir imóveis do tipo estúdio, que são, aqui eu não posso escrever abreviado, né? Muito legais para turistas, mas ruins para quem tem família e deseja morar no local. É isso. Ó, respostas curtas, respostas objetivas, né? Lembrando que na própria site aqui da Unicamp, né,
tem a versão comentada, né, daquilo que é esperado, tem mais possibilidade de resposta, né? Ciências humanas sempre tem disso. Questão 16, segunda aí de geografia. O tampão de Darien constitui atualmente importante rota migratória para se chegar à fronteira do México com os Estados Unidos. Segundo a Agência da ONU para Refugiados, Acnur, e a Agência da ONU para Migrações, mais de 500 mil pessoas atravessaram frequentemente a pé a região no ano de 2023, sendo que uma parte dessa população é composta por crianças e adolescentes. Os haitianos compõem um dos principais grupos de deslocados que atravessam o Darién. Muitos deles já vivem em outros países da América do Sul. Bem, meu galo estava enchendo o saco. Os haitianos compõem um dos principais grupos de deslocados que atravessam o Darién. Muitos deles já vivem em outros países da América do Sul e percorrem longas distâncias antes de atingirem a região, seguindo posteriormente por outros países da América Central, do México. Em todo o percurso, essa população é submetida a diversos tipos de violência praticados por grupos de criminosos, o que revela a crise humanitária desse fenômeno. Letra A. A região do tampão de Darien envolve predominantemente parcelas de territórios de 2 países. Quais são eles? Né? Ó, Cinturão de Darien, o Estreito de Darien, Tampão de Darien, né? Tem vários nomes para esse lugar, mas é essa região aqui, né? E é por causa de Darien que talvez não seja um bom negócio você ir 100% por terra, por exemplo, daqui de São Paulo até o Alasca, né? É uma região aqui muito perigosa entre, né, a Colômbia e o Panamá. Então, na letra A, primeira parte, Colômbia e Panamá. Segundo fator, né? Indique 2 características físico-naturais predominantes nessa região que tornam muito difícil a travessia dos imigrantes. Físico-naturais, né? É uma região onde a infraestrutura é muito ruim, segurança também muito ruim, mas como ele pediu físico-natural, né? É domínio da floresta amazônica, né? Clima equatorial com chuvas constantes, né? Poderia falar alagamentos frequentes, né? É uma região pantanosa, né? Mas tá bom. Clima equatorial com chuvas constantes e alagamentos frequentes. Acho que eu pus até 3. Na letra B, né, 2 fatores físicos e estruturais relevantes associados à formação territorial e histórico-estruturais, né, que explicam a duradoura estabilidade política e vulnerabilidade socioeconômica desse país. Bem, o Haiti, né, se tornou independente numa revolta de escravos, né, num contexto em que todos os outros países eram escravistas, né. Então nunca interessava que o Haiti desse certo, né. Então, ao longo da história do Haiti, esse país sofreu várias interferências externas que colocaram diversos grupos sociais em disputa que terminava por vezes em conflitos. Além disso, né,
Um fator que pode ser colocado aqui, que é bem interessante, é que Napoleão III, né, ameaçou recolonizar o Haiti se eles não pagassem, né, uma indenização. E o Haiti ficou um baita de um tempo pagando a dívida aí para os franceses, né? Então, ao longo da história, se foram várias interferências externas que colocaram diferentes grupos sociais em disputa, que terminavam por vezes em conflitos sangrentos, né? Em guerras, poderia ser também. Além disso, houve por parte da França, sua ex-metrópole, a cobrança de uma dívida que dificultou o desenvolvimento local. Segunda pergunta. Considerando que o Haiti é uma área insular da América Central, indique dois fenômenos naturais que são comuns na região e agravam a crise onde vive. O Haiti, ele fica aqui na ilha de Hispaniola. Fica bem na borda de placa tectônica e na rota de furacão, né? Então, como se não bastasse, né, as questões humanitárias ali do Haiti, ele sofre também com bastante problemas naturais. Então, segunda pergunta aí, né? A localização do país na borda de uma placa tectônica o torna sujeito às consequências de terremotos e sua localização próxima do Trópico de Câncer o coloca na rota de furacões do Caribe. Acho que aqui maiúsculo, né? Trópico também maiúsculo. Ó, voltando aqui, ó, se eu colocar a grade, ó, tá bem próximo aqui do Trópico de Câncer, não, lembra que sempre tem furacão na Flórida, né? Mas para o furacão chegar na Flórida, ele passa aqui pela América Central insular, né? Passa por Cuba, passa pelo Haiti, né? Essa rota de furacões aqui, ela acaba sendo bastante frequente aí todos os anos. Questão 17. Tem aqui, ó, uma série de imagens, né, sobre a localização do Parque Indígena do Xingu, né? E dá para ver que ao longo do tempo, né, toda essa região, a maioria foi desmatada, né? Embora houve algum desmatamento dentro do parque, né, ele se manteve preservado enquanto quase todo o entorno ele foi modificado, né? Então, a figura anterior destaca a terra indígena do Xingu, no leste do Mato Grosso, e os usos do seu entorno entre os anos de 85 e 2022. Criada em 61, a TICS foi pioneira na demarcação de terras indígenas no Brasil. Todavia, outras demarcações ainda estão por serem feitas, evidenciando que essa é uma questão ainda não solucionada da sociedade brasileira, haja visto o debate sobre o marco temporal nas esferas de poder da República. Explique com base na interpretação das imagens as principais transformações no uso e na ocupação de terras no intervalo de 85 a 2022, né? Então aqui, essa região, né, o Parque Indígena do Xingu, ele fica no norte do estado do Mato Grosso, né? Inclusive dá para ver ele aqui, ó, na imagem de satélite, ó. Isso aqui é o Parque Indígena do Xingu. Deixa eu tirar aqui a grade. Ó, mas dá para visualizar bem. As minhas galinhas hoje estão atacadas.
explique com base, né, as principais transformações. Então, a primeira, sua localização no norte do Mato Grosso fica numa área de expansão da fronteira agrícola brasileira nos anos 70, 80 e 90. Dos anos 70, como ele vai até 2000? Caramba. Ué. Tem uma raiva do Word às vezes. Setenta a 2000. Nos 1970 a 2000. 70 a 2000, onde a transição entre o cerrado e a floresta amazônica deu lugar a grandes fazendas de criação de gado e plantio de soja. Além de projetos de mineração e construção de infraestrutura, como cidades e estradas. Então, aqui, bem nesse pedacinho aqui, ó, dá para ver que tem várias cidades importantes, ó, Sinop, Colider, Marcelândia, Peixoto de Azevedo, ó, é tudo cidadezinha planejada. Ó. Se a gente for olhar nela, ó, o traçado urbano é bem regularzinho, né, o que indica uma urbanização bem recente, né? São todas cidades aí da fronteira agrícola. Esse verde mais escuro é floresta amazônica, mas mais para baixo, né, aparecia aqui o cerrado. E o que permanece, ó, é o Parque do Xingu. Opa. Segunda coisa, indique 2 elementos que explicam a relevância da demarcação da TICS para a preservação socioambiental. A demarcação da TICS, posso usar a sigla porque ele já usou, né? É extremamente importante para a preservação do remanescente de vegetação, por impedir ou por diminuir o desmatamento e, sendo ela uma terra indígena, estes exploram o local de forma bem menos intensa do que os fazendeiros, né? Então, os índios, pelo seu modo de vida aí,
embora eles tenham, pratiquem extrativismo, agricultura, façam suas roças, derrubem árvore, matem bicho, né, enfim, né, tudo para sua subsistência, a intensidade dos impactos que eles causam ao meio ambiente é muito menor, né, do que os fazendeiros. Na letra B, no que diz respeito ao debate sobre marco temporal para a demarcação das terras indígenas, quais os argumentos entram em conflito? Tudo que vai parar na justiça, né, geralmente tem dois lados, né, um lado a favor, um lado contra, né. Então aqui, né, o marco temporal, né, o argumento a favor do marco temporal é a necessidade de segurança jurídica, evitando que alguém que recentemente adquira propriedades na área venha a perdê-la por desapropriação. O argumento contrário ao marco temporal é o de que os indígenas eram os reais donos do território brasileiro e que foram expulsos, né? E seus descendentes precisam de algum tipo de compensação. Né? Então, assim, você vai pensar do lado de quem compra a terra ali, essa pessoa precisa ter a certeza de que está investindo num negócio que ela não vai perder. Né? Mas, por outro lado, né, os indígenas também têm direito a essa terra, né? Os descendentes desses indígenas que foram expulsos, escravizados, que sofreram tanto aí. No que diz respeito ao debate, Paraná, aponte duas atribuições do Poder Executivo para a manutenção dos direitos constitucionais da população indígena. Então, a primeira, duas atribuições. A existência da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, né? Órgão de Estado que tutela essas populações, e uma outra ação, né, política de cotas para indígenas no funcionalismo público e universidades. Pronto. Questão 18. Pantanal Mato-Grossense é uma das mais importantes áreas úmidas do planeta. Possui rica biodiversidade que tem sido ameaçada ao longo das últimas décadas por uma série de práticas predatórias, como o desmatamento e os incêndios florestais. O Pantanal faz parte da depressão do Alto Paraguai, uma unidade geomorfológica encravada no interior do continente e difere do restante da depressão porque é uma bacia sedimentar moderna, formada por uma área rebaixada cuja subsidência cria espaço para inundações sazonais e sedimentação. A paisagem pantaneira é mais do que simples área periodicamente alagada, é uma complexa área deposicional de natureza dominantemente aluvial.
A partir da análise do texto e leitura dos mapas, responda as áreas a seguir, né? Então, aqui tem o mapa do Pantanal, né? A planície pantaneira, o sistema dos leques, né? Indique duas características dos depósitos aluvionares responsáveis pela formação do sistema de deques. Bem, aluvião, né, é um depósito de sedimento. E a primeira característica desses aluviões, né, é a presença de sedimentos diversos. O que a gente quer dizer com sedimentos diversos? Areia, argila e rochas de granulometria variada, além de matéria orgânica, né? Então aqui, ó, presença de sedimentos, né, variados. Então eu tenho aqui, ó, sedimentos diferentes, né? Então eu tenho coisas diferentes e matéria orgânica. Aqui será que já dá duas? Porque eu pus sedimentos diversos. Porque eu tenho origem diferente, né? Tamanho diferente. Eu acho que já dá, né? Mas assim, se eu quisesse pôr mais uma característica desses depósitos aluvionais, que são formados periodicamente na época das cheias, né? É a mesma dinâmica lá do delta do Rio Nilo, né? No período da cheia, fica tudo cheio ali de água, essa água está carregada de sedimentos, esses sedimentos eles vão se sedimentando aí, se depositando nas margens alagadas dos rios. Segunda pergunta, duas características dos solos formados por esses materiais, né? Esses solos são férteis, né? Então a gente pode ter aí solos férteis, características, fertilidade renovada pela deposição de nutrientes, são solos hidromórficos formados pela água, né? Ele está pedindo duas, né? Mas só para dar mais uma, podem ter drenagem reduzida, né? Ele pode ficar encharcado de água, né? Forma ali um ambiente mais pantanoso, né? Por isso Pantanal. Na letra B, dois aspectos importantes da localização dos planaltos e serras para a manutenção das paisagens pantaneiras, né? Os planaltos e serras eles estão na borda, né? E, geralmente chove nos planaltos e nas serras. O Pantanal é um lugar mais seco, né? E é dali que vêm os sedimentos, né? Que vão se depositar nos rios, né? Então, a letra B. Os planaltos e serras vão fornecer os sedimentos que serão depositados na planície pantaneira, além de ser o local das nascentes dos rios que atravessam a região.
Segunda pergunta. Aponte 2 elementos físicos naturais que favorecem a propagação do fogo. Esse meus alunos saberiam responder porque eu pus em prova esse ano, né? Então, o Pantanal ele pega fogo, né, pelo clima seco, né? Então, o fogo se propaga nesse ambiente com facilidade pelo clima seco e pela matéria orgânica acumulada no solo. Lá tem bastante turfeiras, né? No Pantanal o solo pega fogo. E aí a derradeira, né? A derradeira não, tem mais 2 questões de geografia, bastante. Tem aqui uma sobre o Ártico, né? Região situada ao norte, 66 graus, 7 norte, em toda a sua extensão e abrange cerca de 21 milhões de quilômetros quadrados, sendo que 65% desse total é composto pelo Oceano Glacial Ártico. Estima-se que aproximadamente 4 milhões de pessoas habitem essa região, que hoje está se tornando o epicentro de uma crise climática e política global. Nas terras emersas encontram-se grandes extensões de permafrost, solos congelados e grandes reservatórios de água doce, além de recursos naturais com potencial de exploração. Já no Oceano Glacial Ártico, há grandes jazidas de petróleo e gás, além do potencial para exploração da pesca. Em 96, foi criado o Conselho do Ártico, fórum intergovernamental envolvendo Canadá, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega, Rússia, Suécia e Estados Unidos, além de 6 entidades representativas de povos originários. Aqui tem o mapa do Ártico, né? E tem várias perguntas. Primeira, né? Apresente ao menos uma característica físico-natural responsável pela existência de grandes extensões de permafrost no Ártico, né? Aqui na letra A. Característica física natural é a localização em latitudes elevadas, onde a incidência e intensidade dos raios solares é menor. Podia ser comparado com o Equador, né? Mas acho que tá bom. Segunda pergunta. Indique o principal impacto do descongelamento desses solos para as mudanças climáticas globais. O descongelamento do permafrost pode intensificar o aquecimento global, pois esse solo é rico em matéria orgânica cuja decomposição vai liberar na atmosfera muito metano e gás carbônico, que também metano e gás carbônico vai liberar na atmosfera muitos gases estufa, como metano e gás carbônico. Pronto. Ficou melhor. Segunda pergunta. Que recursos naturais teriam sua exploração facilitada com o descongelamento das porções continentais, né? A exploração de petróleo e gás num primeiro momento
e a exploração mineral em geral no futuro, além da possibilidade de aumentar a população local e talvez até atividade agrícola. Depois, por que o degelo marítimo e das terras emersas acirra conflitos geopolíticos no Ártico, né? Porque a gente vai ter aqui, né, grandes potências, principalmente Estados Unidos e Rússia, né, disputando essas terras. Então, presença de grandes potências fazendo fronteira na região, como é o caso dos Estados Unidos e da Rússia, além do interesse na navegação, do interesse do uso do local como rota de navegação. A rota do Ártico é mais barato, mais curto do que o canal de Suez. Qual o principal tema tratado pelo Conselho do Ártico? O Conselho do Ártico é um fórum de discussão, né? Principalmente meio ambiente. O Conselho do Ártico é um fórum de discussão sobre meio ambiente e uso sustentável do local, né? Assim, só existe essa reunião para mostrar que eles estão preocupados, né? Mas na prática, se derreter o negócio, vão usar geral. Aponte uma importância para a estratégia político-militar de um dos países da região, né? Os Estados Unidos construíram bases militares na região e na Groenlândia. Na região e na Groenlândia também. Uma outra estratégia, né? E a Rússia desenvolveu gigantescos navios quebra-gelo nucleares para navegar na região. Então, aqui dava para falar dos Estados Unidos com base militar ou da Rússia com seus navios quebra-gelo. Bem, agora é a última. Então, tem aqui ó, um esqueminha das cataratas do Iguaçu. Nossa, eu achei essa prova muito demorada. Eu levei, ó, vou levar 1 hora para fazer só as questões de geografia, sem contar a parte indisciplinar, sociologia, filosofia e história, né? Ficaria muito tempo. Mas enfim, aqui, né, tem uma cachoeira, o esquema de uma cachoeira. Cataratas do Iguaçu constitui um monumento geológico mundialmente conhecido. E junto com as Cataratas do Niágara, na América do Norte, as de Vitória, no continente africano, faz parte das 3 mais visitadas e famosas do planeta. A região envolve uma complexa gestão territorial, uma vez que conta com a presença de cidades transfronteiriças e unidade de conservação de proteção integral e a usina hidrelétrica de Itaipu. Considerando seus conhecimentos sobre bacias hidrográficas e tendo em vista a leitura do texto, analise e responda as questões a seguir. Primeira, né, o que são cataratas? Opa, cadê aqui? Travou?
Então, o que são cataratas, né? Cataratas são bem, letra A. Cataratas são um conjunto de cachoeiras que se destacam pelo volume de água ou pela extensão territorial. Qual evento geológico foi responsável pela formação rochosa da Catarata do Iguaçu, né? Olha, ele está falando aqui de basalto, né? Esse vulcanismo que liberou ali basalto, ele tem a ver com a própria separação dos continentes, né? Então, segunda pergunta, a separação da América do Sul e da África foi o evento geológico responsável pela formação das cataratas. Um dos impactos da construção do Itaipu foi a submersão das cataratas de Sete Quedas no Rio Paraná. Indique 2 outros impactos socioambientais decorrentes da implementação de grandes reservatórios. A construção de grandes reservatórios produz, né, desmatamento e a realocação da população atingida pelo alagamento da barragem. Letra B. Quais são as principais funções urbanas dessas cidades transfronteiriças, né? Aqui a gente pode falar de comércio, né? As cidades transfronteiriças ou cidades gêmeas, né? São importantes centros de comércio legal e ilegal, né? É uma função não declarada, mas tem muita coisa que passa ali, né? Além disso, e por isso também são importantes para o controle de fronteira, ponto de vista político e alfandegário. Segunda pergunta, em que contexto a hidrelétrica de Itaipu foi construída? A hidrelétrica de Itaipu, deixa eu ver se ele fala aqui o ano, não fala, mas era a ditadura militar, né? A hidrelétrica foi construída durante as ditaduras militares do Brasil e do Paraguai. Ditador Stroessner. E por que ela é estratégica? O Paraguai e é estratégica pois produz uma grande quantidade de energia para os dois países, apoiando a urbanização e industrialização deles.
Aí, acabamos. Então, geografia, 5 questões específicas, a gente já acabou. Dá para dar uma pausa aí, dar uma olhada nas respostas. Além disso, pegando ali, ó, aquela que era geral para todo mundo, né? Tem uma primeira questão aqui sobre população quilombola por regiões. A letra A é de história, né? 2 fatores históricos que ocasionaram maior concentração de quilombolas lá no Nordeste. Mais a letra B, né, considerando o contexto do século XXI, 2 desafios relativos aos territórios quilombolas. Aqui tem um pé na geografia, né? O principal desafio está ligado à posse da terra, né? Porque a Constituição ela garante o direito dessas populações, mas é muito difícil que essas populações de fato consigam se tornar proprietárias da terra, né? Então, a regularização das áreas, né, a regularização fundiária dos quilombos é um desafio muito grande, né? E a integração dessas populações, porque mesmo nas cidades que tem ali o quilombo, essas populações elas são meio que marginalizadas. Tem uma coisa, mora em tal lugar, mora no quilombo isso, né? Então o preconceito ele ainda é muito grande, né? Então aqui tinha que ir para essa linha, mas não era uma questão 100% de geografia, era mais sociologia e história. A número 2 é de sociologia e de geografia. Então, tem aqui 2 textos, né? O tipo de poder favorecido pela extensão do cyberespaço não é, evidentemente, o poder hierárquico, burocrático ou territorial antiga. Cada vez mais será um poder nascido da capacidade de aprender e de trabalhar de maneira cooperativa, relacionado com grau de confiança e reconhecimentos recíprocos reinantes no contexto social. O texto de 98, ele é bem otimista, né? Capacidade de aprender, trabalhar cooperativamente. E aqui, ó, um texto mais recente, após se consolidar a abertura comercial da internet, constata-se que essa rede tem sido apropriada como sistema global de monitoramento financeiro, civil, por onde se desdobra a geopolítica do século XXI. Tanto do ponto de vista global, quanto viagens aéreas são reorganizados para possibilitar a identificação, rastreamento e manutenção dos corpos e circulação sob controle, e telefones celulares, passaportes têm o potencial de transformar em dispositivos de rastreamento das pessoas que portam, ou seja, a internet como uma coisa de controle, né? Então aqui era uma utopia, né? A internet sendo algo bom, aqui como algo ruim, né? Ele pede para explicar aí cada um desses contextos, né? E aí relaciona o contexto de publicação, aqui é o começo da internet, 98, né? E aqui já é depois de um tempo, né, onde os efeitos disso tudo começaram a ser vistos e sentidos pela população. Não é uma questão difícil aí de ser feita. Na prova de humanas, tinha uma questão de matemática básica aqui para os alunos de humanas não zerarem. Eu achei bem legal e generosa essa questão sobre medalha, proporção, ordenar, né? Bem tranquilinha. Na questão 7 é um tema geográfico, mas ela é de sociologia, né? Falando de colônia, colonização, Gaza, mas ela é bem sociologia. Aqui era uma questão de gênero, né? Envolvendo aí filosofia, né? Aristóteles, São Tomás de Aquinos, né? A gente também fala em geografia como essa questão do gênero ainda perspassa, né? A demografia de maneira geral, né? Essa daqui da câmera fotográfica também achei bem legal, né? Da propaganda ali da Kodak, né? Inclusive para mulheres, né? Ou homens, né? Achei bem interessante, eu não conhecia. Essa daqui é mais história, né? Ó, 1914, 1945, estratégias políticas, né? Substituição de importações. A gente fala um pouquinho sobre isso em geografia, né? Chico Mendes também, né? Aqui era muito legal esse texto, mas é sociologia, né? Sobre como o movimento lá do Chico Mendes envolvia a instrução, né? A alfabetização está bem ligado com Paulo Freire, né? As pessoas têm que ser esclarecidas ali, né? Para poder se tornarem atores políticos de fato. Aqui também sobre tradições africanas, né?
Na letra B, ele está falando elementos de repressão a práticas culturais, é a criminalização, crime da vadiagem, né? O fato da polícia às vezes perseguir pessoas, né? Ter um policiamento padrão para a população negra diferente do branco, enfim. E aí começam, né, as questões de geografia propriamente dita que a gente já fez, né? Na prova de exatas, tinha uma questão sobre o vento, né? Acho que é adiabático e catabático, ou anabático e catabático, né? O vento que sobe, o vento que desce, mas aqui resolvia por física, né? Aqui dos materiais também construtivos, eu achei bem legal, né? O tipo de calor, tinha da vaquinha aqui, né? Mas eram questões que para resolver envolvia mais o conhecimento específico, né? Aqui também, né, da letra B, mosquito da dengue era interessante. Aquecimento global apareceu ali nas biológicas. E só para terminar, na prova de redação, também havia ali, né, dois temas geográficos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa aqui, redação, né? Um delas era um projeto de lei, né, para redigir um projeto de lei, né, para ter metade de mulheres no Congresso Nacional. E o segundo é sobre alunos usando o celular para postar em bets, né? Daí você seria o diretor da escola escrevendo uma carta. Achei bem legal aí os dois temas. Mas, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado e tchau, tchau.